Oiê, tudo bem por aí? Eu sou a Maristela e você está no meu canal Manualidades da Maris. Duas paixões em uma peça só, reciclagem e decoração no estilo farmhouse. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz uma jarra decorativa no estilo farmhouse usando 2 potes de plástico. O resultado foi uma peça decorativa sofisticada e de custo quase zero. Eu me inspirei aqui nessas fotos do Pinterest. Olha só que maravilha! Eu espero muito que vocês gostem. E para esse projeto eu vou usar esses 2 potes de plástico aqui. São embalagens de sorvete. Comecei tirando o fundo de um deles com um estilete e uma tesoura. Depois eu fiz 4 cortes com a tesoura, começando do fundo até a boca do pote. Desse jeito aí que eu tô fazendo. Eu precisava afunilar mais essa parte aberta aqui. Então eu fui diminuindo a boca, sobrepondo os cortes, prendendo então com um pedaço de fita crepe. Fiz isso com os 4 cortes. Fiz a mesma coisa com o outro pote, sem a tampa. Só que a boca desse copo, gente, tem que ficar um pouquinho maior do que o outro para poder encaixar depois. Então, eu fui medindo ali para ver se dava certo. Agora, então, eu reforcei os cortes de fora a fora com a fita crepe. Reforcei também na parte de dentro dos potes. O próximo passo foi cortar essa parte aqui com a tesoura. Então, gente, essa parte de cima aqui ficou com uma altura de mais ou menos uns 11 centímetros. Agora, então, eu peguei essa parte menor aqui sem a tampa e envolvi num papel craft, desse jeito aí que eu tô fazendo. E prendi com um pedaço de fita crepe. Depois, eu cortei os restos do papel, as sobras, acompanhando ali o formato da peça. Tirei o papel craft e dobrei ao meio. E com uma tesoura eu cortei o formato do bico que eu quero a minha jarra. Coloquei de novo o papel em volta da peça e marquei com uma caneta permanente. Gente, aqui nessa parte você pode fazer o formato de bico que você quiser. Você pode fazer ele reto ou você pode fazer ele com essa ondinha do jeito que eu fiz. Aí fica a seu gosto. Depois, então, foi só cortar com a tesoura. Agora, então, foi só encaixar as 2 partes e prender com a fita crepe. E olha só como tá ficando. Agora, eu vou usar essa mangueirinha aqui. É a mais fina que eu achei para comprar. Medi ali em volta da boca e cortei com a tesoura. E com uma tesourinha de ponta bem fininha, eu fui abrindo com um corte a mangueirinha de fora a fora. Depois, então, eu fui encaixando a boca da jarra dentro do corte na mangueirinha. Dessa forma, cortei o excesso com uma tesoura. Cortei uma faixa de papel cartão de 6 centímetros de largura por 37 centímetros de comprimento. Dobrei ao meio. Aqui, gente, esse papel cartão que eu tô usando, ele não é muito duro. E eu acabei sofrendo um pouco depois, vocês vão ver. Então, se vocês tiverem um outro tipo de material mais resistente, ou até um papelão mais grosso, mais duro, é melhor. Peguei 2 pedaços de arame de mais ou menos uns 40 centímetros de comprimento. E com fita crepe, eu fixei os 2 arames desse jeito aí que eu tô fazendo. Com os 2 arames já fixados com a fita crepe, eu passei a cola branca e dobrei o papel cartão. E para que as 2 partes fiquem bem coladas, eu reforcei com uma fita crepe larga. Prendi com alguns prendedores de roupa e esperei secar. Com tudo já sequinho, agora eu vou deixar essa faixa com o formato da alça. E para isso, eu vou usar esse rolo de fita crepe aqui. Olha só! Agora então, eu vou fazer aquele acabamento com as mangueirinhas. Fiz então a mesma coisa, cortei com a tesoura um corte de fora a fora. Nós, seres humanos,
estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Agora então eu comecei a encaixar o papelão dentro do corte da mangueirinha. Mas gente do céu, aqui não foi fácil. Justamente porque o papel cartão não é tão firme, então na hora de encaixar na mangueirinha ele dobrava. Mas fui lá persistindo e insistindo e acabou dando certo. E foi difícil, hein, gente? Mas para garantir que as mangueirinhas não saíssem do lugar, eu prendi então com pedaços de fita crepe. Ah, e agora vem a parte mais gostosa do trabalho. Pelo menos eu adoro, que é fazer a papietagem. Que nada mais é do que cobrir a peça com pedaços de papel e cola branca. Gente, aqui eu diluí um pouquinho de água na cola branca. Comecei então pela parte de dentro do jarro. Gente, para quem não gosta de sujar a mão, pode usar um pincel para fazer papietagem, tá? É que eu prefiro fazer com a mão mesmo. Para fazer aqui em volta da boca, o ideal é você usar pedacinhos bem pequenininhos, para o papel não dobrar. Depois, então, fiz a mesma coisa com a alça. Só que aqui, gente, nesse vãozinho aqui da tampa, eu enchi com papel e cola. Depois, então, eu comecei a colar. Bom, agora tem que deixar secar bem de um dia para o outro. O próximo passo é passar a massa corrida. Aqui, gente, eu também prefiro passar a massa corrida com a mão, mas você também pode passar com um pincel se você quiser. Comecei então a passar a massa corrida primeiro por dentro. Gente, eu estava muito em dúvida se eu passava a massa corrida nas duas peças separadas, na alça e no jarro, e depois eu colava, ou se eu colava e passava a massa corrida depois. Porque eu fiquei com receio na hora de lixar, se não ia ficar mais difícil. Então eu decidi colar as duas peças primeiro. Então olha só o que eu fiz aqui. Sabe aquele vão entre a tampa e o pote que eu enchi de papel? Então eu retirei o papel, deixando aqui essa abertura para eu encaixar a alça. Então eu enchi de cola quente ali naquela abertura e colei as duas partes da alça. Agora então foi só passar a massa corrida por fora. Aqui também a gente espera secar de um dia para o outro. Tudo já sequinho e bonitinho, então agora é hora de lixar. E para lixar eu vou usar essa lixa aqui, 220, que é para lixar a parede, sabe? E para lixar os cantinhos e essa parte redonda aí da boca, eu vou usar essa lixa aqui que tem uma espuma no meio. Ela é grão 180. E se você não encontra para comprar aí na tua cidade ou prefere comprar pela internet e receber em casa, eu já vou deixar o link para compra aqui na descrição. Tudo lixadinho e bonitinho, olha só como é que ficou. Gente, agora para cobrir as imperfeições que ficam na hora da secagem, que sempre fica um rachadinho ou algum buraquinho, eu pego aqui um pouquinho de gesso e misturo com tinta PVA branca, até formar uma pastinha, e depois é só passar então nos buraquinhos e nas imperfeições. Pintei com tinta PVA branca e passei 3 demãos. Agora eu vou usar essa ilustração aqui. Vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser baixar. Colei a fita adesiva atrás do papel. Fui puxando a fita adesiva e tirando uma película do papel. Depois eu recortei a figura deixando uma margem. Depois eu vou umedecendo os dedos e esfarelando a borda do papel. Gente, lembrando que essa ilustração foi impressa numa impressora jato de tinta. Então, na hora de esfarelar ali a borda, não pode deixar a água encostar na tinta da impressão, senão pode borrar. Depois, então, eu passei o verniz em spray brilhante na frente e atrás da ilustração. Ai, gente, aqui eu perdi as imagens, mas não tem segredo nenhum. A única coisa que eu fiz foi colar com a cola branca. Nem precisei fazer aquele processo da decupagem com o plástico, nada disso. Só passei a cola branca mesmo e colei. Fui misturando ali o pigmento e a tinta para chegar no tom dessas cores aqui da ilustração. Então eu cheguei nessas cores aqui, ó, um cinza, um verde escuro e um verde mais claro.
Protegi a mesa com papel. E com a ajuda de uma escova de dente, eu comecei então a fazer aquele efeito de chapiscado. Bom, vamos lá. Comecei então pela parte de trás do vaso. Primeiro com a tinta cinza. Aqui na parte da frente eu ainda não sabia se eu queria também fazer o efeito de chapiscado em cima da ilustração. Mas ao mesmo tempo eu também não queria cobrir toda a ilustração, para não ficar muito marcado. Então eu fiz um círculo de papel toalha também picadinho nas pontas. E coloquei ele em cima para proteger a ilustração. A ideia aqui é que o chapiscado entre de uma forma suave na ilustração. Fui lá então fazendo a mesma coisa com as outras cores. Mas depois eu resolvi fazer um pouco de chapisco também em cima da ilustração. Pintei os detalhes das bordas com a tinta cinza. E aqui eu estou usando um pincel redondo de cerdas bem macias. Aqui eu estou usando um pouco de tinta cinza, escureci com um pouco de pigmento preto e também um pouco de tinta chocolate, para fazer aquelas marcas de ferrugem que tem no ferro. Mas gente, depois eu achei que eu exagerei, eu precisava suavizar, ficou muito marcado, ficou muito evidente, sabe? Então eu fiz isso com o pincel Pituá e tinta PVA branca. E depois com um pincelzinho bem fininho, eu fui ali fazendo uns pinguinhos para simular o chapisco. Passei 2 demãos de verniz brilhante em spray. E como eu sempre faço por aqui, coloquei o feltro embaixo para não riscar os móveis e proteger a peça. E olha aí o resultado. Eu adorei. E você? Conta pra mim aí embaixo nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. E não esquece de ativar o sininho de notificações para ser avisado de todos os projetos que eu vou publicar por aqui. Muito obrigada, um grande beijo e até mais!